Olá, seja bem-vindo a mais um CRA-RJ Entrevista, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui com o administrador Jucimar Sequim, que é diretor de educação do CRA-RJ, e com Vanderlei Passarella, que é mestre em administração de empresas, bacharel em economia, engenheiro mecânico e tem um currículo enorme, mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar quando ele estiver falando com a gente, porque ele tem muito a oferecer para a gente, principalmente nesse tema que a gente vai tratar aqui hoje, que é a carreira de administrador e a oportunidade de atuar em governança. A gente escuta tanto falar em governança corporativa, e tem vaga para o profissional de administração? É isso que a gente vai descobrir aqui no programa de hoje, nesse CRA-RJ Entrevista. E, sem mais delongas, queria convidar aqui o nosso diretor Sequim para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Sequim, com você. Obrigado, Érica. Vanderlei Passarella, professor Vanderlei Passarella, meu amigo de muitos anos. Lá se vão uns 25 anos, pelo menos. Inclusive, a gente tinha cabelo preto, não é isso? Muito bem. Hoje, essa nossa oportunidade única, singular, de estarmos aqui contigo, trazendo para a gente toda a sua expertise na questão da governança, abordando esse tema para as amplas possibilidades de atuação do administrador na governança. Nós que vivemos aí uma realidade de empresas que muitas vezes são contempladas com o chamado infanticídio empresarial, que duram apenas uma geração e que, claramente, o problema da sucessão, por exemplo, se verifica no insucesso, na performance a partir das gerações futuras. É a dificuldade da governança, na passagem do bastão, na continuidade da gestão, que muitas vezes experimenta momentos de muita felicidade a partir do seu empreendedor, do seu fundador, e não consegue dar sequência a essa vida, né, enquanto empresa, já a partir da segunda geração. E, justamente, nós podemos identificar aí um espaço enorme para a atuação dos administradores, dos tecnólogos, nossos colegas tecnólogos, nessa pegada da governança tão presente, tão necessária, no universo corporativo. Então, Vanderlei, desde já, em nome do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, nossos agradecimentos pela sua disponibilidade em estar conosco aqui hoje, falando aí sobre isso que é a sua expertise e atuação nesses, pelo menos, 25 anos que eu te conheço atuando nessa área. Muito bem-vindo à sua casa, aliás, aqui o nosso CRA-RJ. Muito obrigado, Sequim. Muito obrigado a todos aí do CRA. Prazer enorme estar com vocês. Eu vou começar a compartilhar algumas telas aqui para a gente não ir direto ao ponto, aí, não ficar tergiversando, né? E vamos direto ao que seria a nossa apresentação. Eu vou falar sobre a carreira de conselheiro, né? Eu vou me apresentar, vocês vão ver aí que eu tive uma trajetória executiva forte e, ao mesmo tempo, fui desenvolvendo em paralelo essa possibilidade de atuar em governança. Então, são 27 anos que eu estou em governança, e já passei aí por diversas empresas, vou mostrar para vocês, mas eu quero depois ressaltar exatamente o que precisa ser feito para chegar lá, né? O que o tecnólogo, o que o administrador precisa fazer, quais são os pré-requisitos que ele precisa ir montando para poder desenvolver essa carreira. Eu costumo dizer que a carreira de conselheiro tem um tripé. Esse tripé ele é composto de pré-requisitos, ou seja, qual é a minha experiência que eu preciso acumular para poder me qualificar a ser um conselheiro. O outro tripé é a preparação. Qual é a preparação que eu preciso ter, o que eu preciso fazer, o que eu preciso estudar, como é que eu me mantenho num lifelong learning, né, ao longo desse processo. E o terceiro tripé é o networking qualificado, porque as vagas para conselho elas não são divulgadas, né, nas mídias. Você não entra no LinkedIn e vai ver, estou procurando um conselheiro. Isso quase não existe, né? Se existe, é muito, muito pouco. E, ao mesmo tempo, esse networking vai permitir que você se coloque, né, em contato com os decisores, né? Então, eu costumo dizer que você se imagina
quem contrata um conselheiro é o acionista de uma empresa. Então, você se imagine sendo contratado por um acionista. O que ele busca quando ele vai contratar um conselheiro, ele vai montar o seu conselho? Ele busca profissionais que possam trazer visões diferentes da dele, visões superiores. Ele quer contratar pessoas que vão tomar decisões na empresa, que vão ajudá-lo a tomar as grandes decisões, né? As decisões do dia a dia, elas ficam a cargo dos gestores, porque eles estão ali diuturnamente, full time, né, como a gente fala em inglês. Mas os conselheiros não, os conselheiros estão cada 15 dias, uma vez por mês, e então, por isso, aproveitar esse colegiado, essa banca, né, de profissionais que vão ajudar a tomar as grandes decisões. Então, para isso que você precisa, né, se preparar, ter os pré-requisitos. Então, ao falar dos pré-requisitos hoje, você já liga as suas antenas. Espera aí, o que eu preciso fazer? Onde eu preciso estar? O que eu preciso galgar? Ao falar da preparação, você começa a pensar, eu posso começar a me preparar já? Né? O que eu posso fazer de imediato? E quando eu falo de networking, aí é começar a pensar, enquanto executivos, né, e a maioria de nós, administradores, somos executivos, nós não damos muita questão, não prestamos muita atenção para o que é um networking de fato. E quando você sobe para esse nível, né, não digo que é um nível hierárquico acima, não é, mas quando você está no nível do conselho, você precisa efetivamente estar em contato com as oportunidades pelo networking. Então, eu vou abordar esses 3 pontos, né? Mas antes, gostaria de começar me apresentando. Se me darem a licença, eu vou compartilhar aqui minha tela, tá ok? Então, vamos lá. O título da minha palestra, aqui da minha mini palestra, então, é a carreira de administrador e a oportunidade de atuar em governança. Quero começar com a frase de Rolf Carlson, no seu livro Ownership and Value Creation, Corporate Governance in the New Economy. Esse é um livro clássico, né, onde a frase do Rolf Carlson, ela marca, né, a carreira futura em governança. Ele disse, o século XIX foi dos empreendedores e o século XX dos gerenciadores, o século XXI será da governança corporativa. Por quê? O século XIX foi do empreendedor, daquele desbravador do capitalismo, da Revolução Industrial, John Paul Getty, Henry Ford. Eram empreendedores no sentido de estabelecer empreendimentos, fazer com que eles acontecessem. Então, era um movimento puro, né, de inovação, de fazer as empresas nascerem e crescerem rapidamente. O século XX, ele ficou caracterizado como o século dos administradores, dos gerenciadores, né, começando por Taylor e Fayol, e se desenrolando no século até chegar aí no guru dos gurus, o Peter Drucker. Quer dizer, foi um século em que o aumento da eficiência, a busca da eficiência no mundo empresarial, ele foi o grande tom, ele foi a grande tônica, né, que dominou todo o conhecimento. E, obviamente, desembocou no que somos hoje, né, um mundo civilizado, com uma indústria, uma área de serviços, uma agricultura pujante, exatamente porque passamos por essas fases, né, do empreendedor, do administrador, e agora, adentrando o século XXI, nós teremos o século da governança. Por quê? Porque a governança, ela vem, de fato, estabelecer um parâmetro importante. Ela vai se ocupar de questões que normalmente eram deixadas de lado pela gestão. Não que não fossem questões que ela conhecesse, mas que ela não tinha condições, pelo tempo, pela dedicação e pelos conflitos de interesses que poderiam existir, de realmente se aprofundar. E quando a gente estabelece um nível de governança, isso vai ficar claro, né? É uma oportunidade da empresa dar um salto qualitativo, além do que já foi a administração no século XX. É óbvio que isso tudo faz parte do que a gente chama de olhar a organização, né, no processo de conduzir uma organização como um todo. E eu destaco 4 disciplinas, né, que vão de fato ajudar uma empresa a ser conduzida e que todo administrador deveria se aprofundar. Uma é a própria administração, aprender a gestão, aprender profundamente as técnicas e todas as evoluções científicas, né, que a área de administração tem. A outra é a liderança. Qualquer um que esteja no processo empresarial precisa se aprofundar nos quesitos de um bom líder. Como é que faz para inspirar as pessoas? Elas têm que sair de um estado atual para ir para um estado futuro, elas precisam ser inspiradas, e é a liderança que faz isso. O terceiro mote que a gente precisa aprender
no mundo empresarial, além de administrar e liderar, é o processo de empreender em si. Hoje em dia se voltou à tona a questão de falar de empreender, mas no sentido de inovação, no sentido de estabelecer novos processos tecnológicos, né? Então, é preciso se aprofundar também o que é empreender, o intraempreendedor, aquele que dentro da empresa desenvolve coisa nova, desenvolve novos negócios e tecnologias. E, por último, e não menos importante, é a governança. Por outro lado, é uma coisa mais nova, né, que vem aí despontando no século XXI. E eu vou falar como foi o meu processo, né? Vou ilustrar essa questão de migrar, né, da gestão para a governança pela minha própria carreira, que eu vou falar aqui agora, né? Então, primeiro, eu sou mestre em administração de empresas e estou certificado aí pelo CRA-RJ, né, como administrador. Sou bacharel em economia, ambos pela FEA USP, engenheiro mecânico pela Politécnica, e também fiz a abordagem transdisciplinar na Unipaz do Rio, que é uma abordagem bacana, também a nível de pós-graduação, para te dar uma visão holística da organização, né? Passei por uma formação executiva fora do país, sempre presencial, em Harvard, Stanford, Kellogg, IMD, aprendendo quesitos de gestão, seja em Harvard, fui me aprofundar em finanças, em Stanford, em logística, no INSEAD de gestão geral, no IMD também, enfim, passei por diversos cursos aí fora do país, tive uma carreira executiva, que passei pela Ipiranga, pela Nitroquímica, do Grupo Votorantim, e fui presidente de 3 grandes empresas, 2 delas de capital aberto, na Sinteco e na Petroflex, e uma multinacional americana chamada Orbis. Também sempre fui professor, dei aula, participo aí como mentor de executivos e já atuei como conselheiro em 25 empresas, né? Ao longo desses 27 anos da carreira de conselheiro, eu comecei muito cedo, com 35 anos já estava num conselho, exatamente porque comecei a prestar atenção nos pré-requisitos que precisava, né? E hoje já presidi 5 conselhos, também 5 empresas que eu presidi conselhos, desde a Copenor, que é uma subsidiária da Petrobras, até a minha própria empresa, que é o Celint, passando pela Blavi, que eu sou atualmente presidente do conselho, uma empresa em Petrópolis, Senergen, que era uma empresa do interior de São Paulo de energia renovável, né? E publiquei 4 livros recentemente, desde livros sobre empreendedorismo, como criar seu próprio negócio, fábrica de ideias, livro de liderança, despertar de líderes integrais, livro de gestão geral, que é a reinvenção da empresa, e meu mais último lançamento foi em 2022, foi o livro Conselheiro de Empresas, o que você precisa saber com uma carreira promissora. Fica aí a dica, foi o primeiro, e até onde eu sei ainda é o único livro que fala sobre a carreira de conselheiro de empresas. É um livro que ele esgotou em 4 meses, né? Um livro que foi muito bem aceito, já está na sua 2ª edição. Enfim, ele retrata lá em 16 capítulos tudo que eu aprendi nesses 27 anos, né, de carreira de conselheiros, desde empresas de capital aberto, quando também as empresas de capital fechado, startups, associações profissionais, enfim, atuei no conselho, fui 7 anos do conselho da ABQUIM, da Associação Brasileira de Indústria Química, enfim, são empresas diferentes onde a gente pode aprender formas de atuar como conselheiro também diferentes. Além disso, eu junto aqui de uma forma lúdica, né, a experiência que eu tenho em 74 empresas, seja como executivo, aqui estão todas as empresas que eu passei como executivo, como conselheiro, são 25 empresas, como eu mencionei, né? Algumas empresas do Rio de Janeiro, como Cantão, Headley, Kenner, né? Que são empresas tradicionais e marcas famosas no Rio. Empresas como a Medicina Nuclear Vilela Pedras, uma empresa de medicina diagnóstica, de mal de tecnologia, e do Invest, setor educacional, My First IPO, que é uma empresa de equity crowdfunding, a Cyrus, que é uma trade internacional, enfim, são várias empresas que eu passei, diversos setores, e isso é a beleza da carreira de conselheiro. Você acaba podendo atuar em empresas de segmentos diversos, segmentos muito diferentes, inclusive regional e geograficamente dispersos, né, em todo o país. Isso é uma experiência muito boa. Como consultor-mentor, eu ajudei já a montar conselhos para 33 empresas, onde a gente ajudou a montar o conselho, a desenvolver governança, criar sucessão. Por exemplo, nesse momento, estou indo viajar agora na terça-feira para o Grupo Carone, que é um dos maiores grupos de atacarejo do Espírito Santo, onde nós estamos fazendo o processo de governança e sucessão. Enfim, aqui está um portfólio, né, de empresas que a gente vem atuando aí para ajudar nessa implantação de governança. Como acionista, tive 4 empresas e como professor, comecei minha carreira na FIA USP, passei por diversas outras organizações e hoje
dou aula no Celint, né, que é a minha própria empresa. Onde eu estou atualmente em conselho são 3 empresas, 2 eu sou presidente do conselho, a minha própria empresa, que é o Celint, que eu vou falar um pouco sobre ela, a Blavi, que é essa empresa em Petrópolis, que é uma empresa de real estate, imobiliária, e na Cyrus, que é uma empresa de international trading. Sou certificado, né, pelo Concertif, que é a nossa própria certificação do Celint, pelo IBGC, como conselheiro de administração Plus, né, que é o conselheiro que já atuou em empresas acima de 500 milhões de faturamento, e pelo Canadá, como Professional Director, que é uma certificação da Governance Solutions, uma empresa muito reconhecida da América do Norte. Nosso portfólio, então, falando da nossa empresa, a minha história foi desenvolver governança, né, e atuar em governança já há 27 anos. Então, em determinado momento, eu me deparei com a oportunidade, né, não só de atuar em conselhos, seja participar, secretaria de conselhos, presidir conselhos, como também prestar consultoria para a governança, para a implantação de conselhos, avaliar conselhos desde o zero, fazer assessment, fazer palestras, recrutar conselheiros, como também formar conselheiros. Então, esse é um trabalho muito interessante, porque nós fomos pioneiros a estabelecer certificações para conselheiros consultivos. Enquanto que os conselheiros de administração, eles atuam, na maioria, nas empresas de capital aberto, né, principalmente as empresas aí em bolsa, os conselheiros consultivos, eles estão mais voltados para as empresas de capital fechado. Então, nós desenvolvemos uma trilha completa para quem quer se preparar para ser conselheiros, né? Então, está aqui a nossa trilha, e eu vou explicar ela, e aí vem aquele pilar que eu falei, né, da preparação. O pilar do pré-requisito eu vou falar depois, e o pilar do networking também. E vamos nos concentrar no pilar preparação. Você que é tecnólogo, administrador, que teve uma formação universitária, que começou a se desenvolver como executivo, em paralelo, em algum momento que você achar que já está maduro, você deveria buscar uma trilha como a nossa. O que nós temos um programa de base chamado PFC, é um programa de formação de conselheiros de 10 horas, que é um programa genérico, né, que te dá uma visão geral. Em seguida, você pode passar por uma certificação de 40 horas para conselheiro consultivo, chamado Concertif, e depois migrar para uma certificação avançada, que aí nós vamos, enquanto aqui no PFC você tem uma visão geral, vê como atua em todos os tipos de empresas, tipos de conselhos, no Concertif você se aprofunda nos hard skills de um conselheiro consultivo. E quando chega na avançada, você se aperfeiçoa nos soft skills de um conselheiro, ou seja, demandas de conhecimento como mediação, capacidade de negociação, capacidade de gerir conflitos entre familiares, enfim, processos sucessórios, você vai aprender na certificação avançada. E, se você optar por mais 4 programas complementares, você ganha uma certificação expert de governança. Então, esse é a nossa trilha, né? E você passa a fazer parte do nosso grupo de alumni ou do nosso grupo de Alumni Plus, que é um grupo mais sofisticado aqui, onde a gente tem alguns pré-requisitos para poder se associar no Alumni Plus. Então, eu estou falando do Celint, esse é o nosso processo. No mercado existem outros, né? E eu estou só ilustrando, né, o tipo de conhecimento que é importante conseguir para poder atuar como conselheiro. Entender como vai ser as suas competências aqui, no caso do Concertif, a gente fala de quais são as ferramentas necessárias para o conselheiro, dominar o processo de planejamento estratégico, aperfeiçoar os tipos de planejamento orçamentário, se desenvolver no tipo de liderança que o conselho exerce na companhia. Enfim, a gente tem todos os pontos aí que são os hard skills que precisam ser desenvolvidos. Mas óbvio que também é preciso não só passar pelo centro da trilha, aqui onde você vai ver todas essas competências, como também são vários os conhecimentos necessários hoje, finanças estratégicas, mediação, aspectos jurídicos, governança para startups, ESG, inovação, enfim, uma série de coisas que são importantes, né, para quem está nessa trilha. Falando o que é governança afinal, né? Qual é uma definição que a gente tem de governança? Afinal, o que eu faço na governança? E a gente traz aqui a nossa visão do que é uma governança. Governança corporativa é preparar-se para compreender profundamente as grandes questões de uma empresa, aquelas que são muito importantes, mas não tão urgentes. Exemplo, direcionamento estratégico, uma questão muito importante, mas não tão urgente. No dia a dia, a empresa tem que lidar com uma série de fatores, né, que acontecem, incêndios que têm que ser apagados, mas que tira o foco do direcionamento. Então, a grande atividade da governança é dar esse direcionamento,
é preparar a companhia para que ela seja, de fato, direcionada para uma área em que os acionistas desejam. É garantir o governo estratégico da empresa para os acionistas. E tomar decisões sobre essas grandes questões, né, essas questões mais importantes, como direcionamento, como pool de talentos, como as questões de riscos, quais são os riscos que a empresa quer correr, qual é o mapa de riscos que ela precisa. Então, isso tudo é a cargo dessa instituição chamada governança, que é materializada pelo conselho, seja um conselho de administração, numa empresa de capital aberto, em algumas SAs de capital fechado também, seja principalmente nos conselhos consultivos, onde estão 90% a 95% das empresas brasileiras, que são empresas fechadas, de capital familiar, empresas de um dono só, enfim, essas organizações que o conselho normalmente é um consultivo. Então, é tomar decisões sobre essas grandes questões, estabelecer controle sobre elas. Tá bom, eu quero ir para aquela direção. Como é que eu garanto que eu estou indo para aquela direção? Qual é o controle que eu devo ter? E fazer isso por meio de instâncias distribuídas e adequadas, né? Falar, olha, certas questões é a assembleia de sócios que vai decidir. Outras questões é o conselho. E outras é o management. Então, estabelece uma alçada e distribui o poder. Com isso, você aumenta grandemente a chance de você tomar a decisão certa no local certo. Isso facilita demais a companhia para ela poder estar mais perto da instância que deveria ser adequada para tomar a decisão. E aí equilibra poderes, né? E foca no que eu chamo de ações prospectivas e prescritivas. Prospectivas é que visam o futuro, onde a empresa tem que estar, o que ela tem que fazer, quais são os projetos que vão dar base para a empresa chegar lá. E ações prescritivas, que são prescrever controles, compliance, auditoria, entender se nós estamos nos limites que a gente entende que a empresa tem que andar. Sejam esses limites legais, limites éticos, ou limites, inclusive, do seu próprio apetite a risco. Então, isso é o que eu vejo como governança. Se a gente estabelece essas instâncias, faz esse processo decisório, cria uma pauta para o conselho, uma pauta de governança madura e robusta, a gente cria valor na companhia. E essa é a principal métrica do conselho, né, e da governança. Qual é o valor que a empresa tem? Qual é o valuation que ela tem hoje e quanto ela deveria ter amanhã e no futuro? Essa é a principal métrica. O conselho ajuda a criar valor, e se ele faz isso, e faz isso de forma estruturada, ele está mirando na perenização adaptativa do negócio. Foi um termo que eu criei no meu último livro, quer dizer, é mirar nessa perenidade de uma forma adaptativa. É saber que existe um mundo mutante rapidamente, com várias novidades, várias inovações, e o conselho está atento, né, tentando fazer com que a empresa se perenize da forma adaptativa, se adaptando às mudanças que o meio ambiente traz. Então, quem quiser, por exemplo, saber se é um conselheiro potencial, e aí é exatamente isso que a gente coloca aqui, tem o QR Code, quem quiser pode escanear aqui o QR Code pelo celular e já vai cair na nossa página, nós vamos te ajudar exatamente naquela parte de pré-requisito. Eu acabei de falar para você quais são as formações, rapidamente, né, quais são as disciplinas de formação que você precisa para ser um conselheiro. Agora, eu tenho que ter os pré-requisitos. Seja direto pelo link do site, seja pelo QR Code, você vai entrar num quiz que vai te mostrar quais são os pré-requisitos. E com isso você já vai começar a se preparar, né? E, obviamente, quem for jovem, isso não é impeditivo, porque para ser conselheiro não é necessário idade, é necessário maturidade. Como eu falei, eu fui conselheiro aos 35 anos de idade, relativamente jovem, né? Hoje já são 27 anos aí que eu atuo em conselhos. Mas, para você ganhar esse grau de maturidade, é preciso passar por certas experiências que a gente estrutura lá no quiz. Você pode entrar lá e, então, observar o que é esse potencial que você tem e o que você deve desenvolver. E, por último, para falar do que é importante para o conselheiro, eu gostaria de ressaltar a sua necessidade de networking. E aí, o networking, não existe uma fórmula de bolo. Você precisa participar de associações, você precisa ter contato com outros conselheiros, você precisa estar entrando em grupos de networking específicos. O próprio Celint tem, né, nosso grupo de Alumni Plus, por exemplo, é um grupo de networking, a gente organiza fóruns, participe de congressos, esteja presente onde estão outros conselheiros, porque é assim que você vai saber das oportunidades para atuar em conselhos, né? Então, basicamente, né,
A minha apresentação é essa, eu fui até mais rápido, para dar tempo para a gente poder debater. Então, eu queria agradecer aí o tempo de vocês, né, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Então, só consolidando, Jucimar, Sequim, eu sei que você vai fazer aqui algumas perguntas, mas eu só consolidando, né, que eu tentei apresentar, de novo, para o tecnólogo e para o administrador, para o mestre em administração, quero seguir a carreira de conselheiro, o que eu preciso fazer? Primeiro, se atente aos seus pré-requisitos. Os acionistas vão contratar pessoas experientes. Eles precisam de gente que tenha uma experiência até maior do que a deles, né? Para poder tomar as grandes decisões. Como vocês viram, governança é tomar decisão sobre as grandes questões. Segundo, faça a sua preparação. Eu dei o exemplo do Celint. Celint é uma das empresas que preparam conselheiros. Existem N outras, né, inclusive fora do país. Mas eu trouxe a nossa trilha, né, não para falar que nós somos o melhor ou que temos o último projeto, né, que você deve embarcar, mas sim para te ilustrar, né, o que a gente fala. Falamos de hard skills, falamos de soft skills, falamos de capacidade de mediação, de gerir conflitos, porque você vai entrar em empresas familiares que precisam essas competências, além dos hard skills que são tradicionais, que você, inclusive, aprende como administrador. Planejamento, direcionamento estratégico, quais são as modalidades, planejamento orçamentário, liderança, valuation, pauta de reunião, enfim, como conduzir uma reunião efetiva, tudo isso são os hard skills que você precisa. E isso completa esse tripé, esse ponto, né, da formação. E, por último, que eu falei de uma forma mais rápida, mas não menos importante, é o networking. Para você trilhar a carreira de conselheiro, comece a desenvolver um networking estruturado, participando de associações, fóruns, congressos, contato com outros administradores, com outros conselheiros. É aí que nós vamos encontrar oportunidades. Feito isso, você está muito bem, né? Que se você fizer isso de forma disciplinada e começar a se preparar o quanto antes para isso, melhor. As pessoas que mais avançam na carreira de conselheiro, que a gente tem visto, né, ao longo dos últimos 7 anos, né, que o Celint foi fundado, são aquelas pessoas disciplinadas, os profissionais disciplinados, que mergulham nesses pré-requisitos, nessas formações, nesse networking, e fazem isso de forma constante, com constância de propósito, né? Como já dizia Eduard Deming, né? Tudo que é o pai da qualidade. Se você fizer alguma coisa, faça bem feito, com constância de propósito. Você vai chegar lá, né? Seja onde você estiver agora. Né? Tenha uma visão do futuro, do que eu preciso, e essa minha palestra rapidamente tentou compor isso. É óbvio que a gente, quando faz uma formação, a gente tem horas para falar sobre isso e não alguns minutos, né? Então, tentei condensar aqui de uma forma prática para te passar esse conteúdo e te ajudar a formar a tua visão. Sequim, está contigo aí a palavra. Com a Érica, inicialmente. Então, tá bom. Foi muito bom, professor Vanderlei, assim, excelente. Eu acho que tirou muitas dúvidas que eu acredito que os jovens profissionais, principalmente, tenham sobre essa questão, sobre a questão de ser conselheiro, ser uma carreira realmente, né, adquirindo a experiência, como você falou, os cursos, etc. Foi realmente muito esclarecedor. E para a gente começar essa rodadinha de perguntas, você falou sobre a questão do mapa de riscos, né? Na sua visão, na sua expertise, você acha que, no que tange a gestão de riscos, ao mapa de riscos, as organizações mudaram o seu pensamento nesse pós-pandemia? Porque aconteceu algo que mudou completamente a nossa forma de ver o mundo. Como que você encara isso, professor? A questão de mapa de riscos e da visão sobre os riscos, né, o apetite por riscos num conselho, ela vem ganhando espaço não só por causa da pandemia, mas porque a gente percebeu claramente de que a gestão, enquanto está ocupada com o dia a dia, ela não tem a própria... não é o discernimento, não tem o tempo necessário de olhar o risco empresarial como um todo. E esse risco, como a gente fala em apetite, ele tem que estar relacionado com o que o acionista, com o que os acionistas ou o acionista deseja para a companhia. Então, ele não é uma questão de simplesmente olhar o que vem pela frente e falar, puxa, eu vou desviar dessa rota aqui que pode bater na parede, ou eu vou fazer tal e tal coisa para mitigar potenciais danos. Não,
ela tem que estar alinhada com o que o acionista entende, porque ele pode querer correr determinados riscos. Né? É aquele binômio, né, que a gente fala numa administração financeira. Qual é a rentabilidade, qual é o risco? Risco, rentabilidade andam de mão juntas. Né? Então, quando a gente olha essa questão do apetite por riscos, a gente monta o mapa de riscos da companhia e aí tomamos decisões a nível de conselho, que é o órgão que representa o acionista. Né? Para não ter que decidir isso numa assembleia, lembra que eu falei das 3 alçadas principais. Assembleia de sócios, que é soberana, ela decide sobre as questões mais importantes, o creme de la creme, investimento, compra de empresa, exatamente aquelas coisas realmente que tem que chegar lá para os sócios tomarem decisão em assembleia. Ali tem uma alçada. Mas essa alçada da assembleia não vai ficar olhando o mapa de riscos. Essa alçada vem para o conselho. E o conselho é o órgão que representa a governança que vai olhar isso. E ele vai ver várias classes de riscos, riscos financeiros, riscos contábeis, riscos tributários, riscos operacionais, riscos relacionados a pessoas, a operação. Então, existem classes de riscos que a gente, numa governança, a gente mapeia isso, leva depois mastigado para os sócios e fala: vocês entendem isso aqui? Qual é o apetite? Vamos compor com isso. Riscos cibernéticos, por exemplo. Ninguém pode zerar o risco cibernético. É extremamente caro. Então, tem que tomar a decisão. Eu quero correr esse grau de risco aqui, mas eu não quero correr aquele outro. Então, a governança, por essa alçada, ela mapeia e toma a decisão do qual é o risco que a empresa vai poder correr. E é claro que os gestores ajudam e corroboram nesse processo, né? O management, o diretor-presidente, os diretores associados, né? Diretores executivos, os gerentes, participam desse processo como implementação e também como sugestão, inclusive com a definição do mapa, participam ativamente. Mas a tomada de decisão ela se dá no conselho, amparada pela visão do que os acionistas, né, na Assembleia desejam. Então, a governança, para mim, ela é um órgão extremamente interessante, né? Ela é uma disciplina interessante, porque ela dá essa disciplina ao processo empresarial. A gente entende quem vai tomar a decisão, em que instância, e quais as classes de decisões que a gente vai tomar. Estabelece um equilíbrio de processo decisório e, ao mesmo tempo, faz com que a empresa não perca de vista as grandes questões, direcionamento, riscos, pool de talentos. Né? Eu falo do pool de talentos porque na governança a gente vai olhar quem são os talentos da companhia. Eles vão se compor com a estratégia, eles estão adequados à estratégia que a companhia quer, que ela quer estar daqui 3, 4, 5 anos. Então, a gente olha isso também de uma forma muito mais profunda do que simplesmente a direção de RH da companhia tem, né? Porque ela tem uma preocupação muito mais diuturna de avaliação de desempenho, de meta, e o conselho ele já olha com essa visão estratégica do pool. Né? Então, é isso que é a diferença, né, de governança e gestão. Muito bom. Gostaria de complementar, Sequim? Não propriamente complementar, mas já emendar aí na fala do professor Passarella e fazer um questionamento primeiro. Agora sim, professor Passarella, tá? O senhor nos falou sobre as amplas possibilidades da atuação na governança, nos falou aí sobre o espaço nas empresas familiares, nas pequenas empresas, médias empresas, naturalmente que as grandes corporações. Deixou para a gente assim, de uma forma muito clara e transparente a questão dos pré-requisitos, e isso despertou aquela coisa, aquela vontade de ter um entendimento, uma visão um pouco maior, no aspecto eminentemente quantitativo, e aproveitando aí da sua expertise nessa área, qual o tamanho e a distribuição desse mercado, professor? O mercado para a atuação do administrador, do colega tecnólogo, enfim, qual o tamanho dele e sua distribuição espacial, talvez seja uma melhor colocação, por favor. Perfeito. É um mercado crescente, ele cresce, as taxas que a gente tem observado é uma taxa de crescimento de 30% ao ano na admissão de conselheiros. Agora, nós não temos uma figura, uma estatística que diga assim, temos tantas posições de conselheiro abertas. Essa estatística, infelizmente, nós não temos. O que nós temos é uma pesquisa estatística de qual é o potencial de posições para conselheiro no Brasil. E nós chegamos a um número, no meu livro, Conselheiro de Empresa, que eu mostrei, a gente chega a esse dado, que ele deve estar em torno de 150 mil posições para conselheiro.
Ou seja, há um mercado potencial gigante, corroborado porque acontece hoje no Canadá. O Canadá tem essa estatística. Eu me formei lá na Governance Solutions, né, do Canadá, o programa Certificação Professional Director, e lá a gente viu, conversei inclusive com o presidente da empresa, nós vimos que existem no Canadá aproximadamente 100 mil empresas com Advisory Board. Ou seja, é um número maior, inclusive, potencial de posições de conselheiro. Agora, a grande questão, a gente não sabe se esse potencial ele vai se realizar na sua totalidade, isso é uma questão, e nem a velocidade de realização. Eu estou falando que cresce 30% ao ano, é um crescimento robusto. A gente tem visto aqui, não só o Celint, como outras empresas contratando conselheiro, desenvolvendo. Hoje mesmo, agora, às 2 horas, estava falando com um empresário, uma empresa de 500 milhões, e ele, não vou citar o nome aqui, mas é uma rede já conhecida, em que ele tem a dor, olha, eu tenho que fazer sucessão, a minha empresa está crescendo muito rapidamente por meio de franquias, ele já tem mais de 1.000 franquias pelo Brasil, ou seja, a pergunta é, como é que eu faço para estabelecer minha governança? Então, nós vamos ajudá-lo a montar a governança, e obviamente ele vai contratar conselheiros em algum momento. E assim está acontecendo sucessivamente, nós estamos vendo muitas empresas com essa necessidade. Por quê? Porque, como eu expliquei, não é uma camada mais na hierarquia, é uma diferenciação da forma como você aborda a eficiência do processo empresarial. Né? Para mim está claro, as 4 disciplinas, liderança, administração, empreendedorismo e governança. São as 4 disciplinas que a gente tem que ter no processo empresarial. Portanto, as oportunidades existem, elas são crescentes, elas vão chegar a um número realmente muito, muito impressionante, né, de admissão. Agora, o que eu preciso fazer para chegar lá? Aí é aquele tripé que eu acabei de falar. Eu não posso chegar e falar assim, eu vou, a partir de agora, me preparar queimando etapas para ser conselheiro. Não, tem etapas a serem percorridas. A experiência acumulada na visão geral de negócio é importante. Eu digo que vai se chegar lá a ser um conselheiro quem tiver ou gerido uma pequena filial, ou ter tocado uma unidade de negócio, ou ter sido presidente de uma empresa, ou ter sido parte do board executivo, né? Eu fui um profissional de RH, fui um profissional de marketing, mas eu estava no board executivo tomando decisão sobre tudo, junto com o presidente. Então, eu tenho uma experiência do processo empresarial. E é isso que o jovem deve buscar, adquirir essa maturidade sobre experiência e visão geral de negócio. Esse é o pré-requisito. E aí, obviamente, começar a se preparar, se aprofundando, né? Não só se aprofundar em administração, liderança e empreendedorismo, mas se aprofundar em governança, porque essa é uma disciplina que está efetivamente escalando aí no mundo empresarial. É assim que eu vejo, né? Com uma disciplina relativamente nova, né? A moderna visão de governança ela nasceu em 1992 com o relatório Cadbury, exatamente para suprimir aqueles grandes escândalos empresários que estavam acontecendo, né, numa corporation, em que a própria camada de gestão começou a tomar a decisão em benefício próprio. Então, estabeleceu-se uma camada de conselheiros ligados aos acionistas, exatamente para fazer esse contraponto. Então, é uma disciplina nova, estamos falando aí de 30 e poucos anos. E ela tem um grande chão, como falou Rolf Carlson, século XXI será o século da governança. Muito bom, muito obrigado. Érica? Professor Vanderlei, o senhor falou agora dessa empresa, né, que o senhor teve a reunião há pouco. Difere a governança, difere a atuação do conselho com o tamanho da empresa? O que isso difere? Muito bem, existem vários, e no meu livro, nos nossos cursos, a gente diferencia as governanças exatamente pelo tipo de empresa. Enquanto que existe um ideal, uma melhor prática, né, uma coisa que seria aquilo que é o que deveria ser perseguido, a realidade se impõe em cada tipo de empresa, seja pelo tamanho. Startup vai ter um tipo de governança mais afeita a um mentor, é uma governança mais incipiente. Uma empresa pequena, ela vai fazer um conselho que vai ser um misto entre conselheiros de fora, com alguns internos, com acionistas, e até mesmo alguns gestores participando de conselhos, já vi isso acontecer várias vezes. Já uma empresa de capital aberto, ela vai ter instâncias extremamente diferenciadas, né? O presidente do conselho não pode ser o presidente executivo, nós vamos ter conselheiros externos independentes. Então, você vai ter figuras que vão variar. Então, de acordo com o tamanho da empresa, desde uma startup
até uma empresa, uma grande empresa familiar ou de capital aberto, isso diferencia. Vai diferenciar a governança pela tipologia de acionista. Quando eu tiver numa empresa de capital fechado, vai variar a governança se eu tenho um fundador que é CEO, é um tipo. Se eu tenho um grupo familiar, é outro. Se eu tenho um grupo multifamiliar, é outra característica. E se eu tenho um grupo multissocietário, é uma quarta característica. Então, a gente vai formando um mosaico, tamanho da empresa, característica do acionista e, por último, o modo de atuação em governança. Eu defino lá no meu livro, são 5 modos de atuação. O modo mais opinativo, participativo, o modo governante, o modo interveniente e o modo operante. Quer dizer, você tem 5 modos de operar que vai definir o nível de hands-on e hands-off do conselho. O conselho vai atuar um pouco mais presente ou um pouco mais distante da gestão, de acordo com essas 5 tipologias que dependem do quê? Dependem do setor de atividade da empresa. Se ela é uma ONG, se ela é uma startup, se ela é uma empresa de capital aberto, se ela está situada, por exemplo, numa empresa familiar com um dono só. A gente vai ter tipologias, né? E aí é mais amplo do que só o tipo de acionistas, você vai ter uma tipologia pelo setor de atividade, né, da empresa. Então, você faz esse mosaico. Tamanho da empresa, tipologia de acionista e o modo de atuação do conselho define aí um sem número de variáveis que vão definir, né, que vão levar para uma governança de uma tipo ou de outra. Portanto, a gente não consegue falar, existe um modo único. Existe um modo adequado, customizado para a realidade e para o grau de maturidade da empresa. E quando a gente faz isso, observando esses inputs, a probabilidade da governança efetivamente trazer aquele valuation, né, trazer aquela variável de criação de valor, é muito alta. Como eu tenho vários casos, né, eu tenho casos, inclusive, que eu cito no meu livro, de empresas que triplicaram o seu EBITDA. Elas vinham em 60 anos com o EBITDA com um crescimento vegetativo orgânico. De repente, monta a governança, em 4 anos, triplica o EBITDA. Então, por quê? Porque começa a tomar a decisão, tem uma forma adequada de funcionar a governança e ela vai para frente. Ela atinge esse quadro que eu chamo de perenização adaptativa. Professor Passarella, até aquela coisa de professor, né, que começa a se interessar, quer dizer, se interessar mais pelo tema, professor para professor, não é? Não poderia deixar de tocar num aspecto que diz respeito já a aspectos operacionais da educação corporativa, da educação para a governança. Sua experiência aí nas escolas pelas quais passou, no Canadá, nos Estados Unidos, na Suíça e tal, na sua escola de formação de conselheiros, no CELINT, como é que se dá como é que são os diversos tipos de metodologias utilizadas? A nossa metodologia, a gente brinca que... brinca não, é um chavão nosso. Né? A gente fala que nós temos uma metodologia Nelson Rodrigues, a vida como ela é nos conselhos. Então, eu falo que... Excelente a teoria. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim. Eu falo que ele é um método indutivo, né? A gente tem na administração um método estatístico, né? Que é método de pesquisa aceito. Você tem um método de estudo de caso, que é outro método de estudo aceito. E eu falo que eu tenho um método indutivo, eu vou pelo empírico. Vamos lá, como é que funciona? Então, eu e os meus sócios, hoje nós somos 6 sócios, a gente fala que para ser sócio do CELINT tem que ter 3 aspectos. Ter gostado da didática, né? Gostar de poder se falar e se expor, ter uma metodologia de se expor e de explicar as coisas. Ter sido auto-executivo de uma empresa, né? A maioria dos nossos sócios foram ou são presidentes de empresa, e ter uma experiência em conselho relevante, né? Eu tenho 27 anos de experiência, tenho sócio que tem 12 anos, tem outro sócio que tem 8 anos, em empresas de diversos tipos. Por quê? Porque a gente vai trazer aquilo que a gente vê que de fato acontece. O nosso principal insumo é a realidade, aquilo que a gente percebeu que funciona e o que não funciona. Por outro lado, o nosso principal programa, que eu mostrei lá no início da trilha, o PFC, ele é lúdico, porque ele usa uma metodologia baseada em 4 fases. A primeira fase, à medida que a pessoa se inscreve, ela recebe um material autodidata, ela recebe alguns vídeos, umas videoaulas e alguns e-books para ela ler. Então, ela vai expor do próprio tempo, antes de entrar no processo das aulas em si,
com e-books e com videoaulas. Depois, ela entra numa aula em videoconferência, uma aula síncrona, por Zoom, né, ou por Teams, enfim. A gente faz uma aula que ela é recheada de conceitos e debates. Então, a gente faz aquele tempo, basicamente, para apresentar, introduzir os conceitos e debater. A terceira aula do PFC, que é vamos dizer assim, um encontro presencial. Aí a gente estuda os casos, a gente mostra os casos, faz estudo de casos, faz exercícios, é basicamente em grupo a atuação nessa terceira aula. E, por último, a gente faz um encontro individual, que a gente chama de mentoria, que é para fechar o aprendizado daquele aluno, daquele participante. O que você aprendeu, o que você tem de dúvida, quais são os seus próximos passos. Então, ela tem fases distintas de metodologia que funciona muito bem. Uma fase autodidata, uma fase de conceitos, outra de exercício em grupo, onde a pessoa interage, almoça junto, se conhece, faz networking. E a quarta fase, que é uma fase individual customizada. Com isso, a gente fecha o processo de aprendizagem e o nível de retenção é muito alto. O nível de retenção e satisfação, né, com o processo. E tudo isso baseado na ideia, né, de Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Sensacional, Passarela, como sempre. Obrigado. Bem, estamos aí encaminhando para o final do nosso encontro e eu vou passar logo em seguida a palavra para a Érica. Ela vai fazer uma chamada aí para a nossa OBADM, tá? Você deve estar sabendo já, mas ela vai falar aqui com toda a propriedade e formular esse convite aos nossos colegas, aos estudantes do CELINT, a todos que nos assistem aí nesse nosso encontro. Mas deixar aqui registrado, então, nossos agradecimentos. Professor Vanderlei Passarella, como já disse, um amigo de longa data, já fizemos aí bodas de prata, não é? E que você, em breve, esteja conosco novamente aqui, nos trazendo, nos brindando com tanto conhecimento e tanta expertise em outras áreas que eu sei que também são suas áreas de atuação, de larga atuação ao longo desses anos. Muito obrigado, prazer em tê-lo aqui no CRA-RJ, na sua casa, aliás, não é? E que esse reencontro não demore muito tempo em acontecer, ok? Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Siquem. Obrigado pelas boas-vindas e pelo desejo de estarmos juntos na nossa casa. Com certeza. Érica, por favor. Bom, depois de uma despedida dessa do Sequinha, não tem nem mais o que falar. Agora já fiquei até constrangida. Vou fazer aqui o meu merchan da OBADM. Depois eu quero que você se despeça de quem está ouvindo a gente através do podcast, né? Que é nosso canal no Spotify, no Deezer, quem está assistindo pelo YouTube, né? O Vanderlei Passarella, ele vai dar um recadinho especial para você. Mas antes eu queria falar da primeira Olimpíada Brasileira de Administração, a OBADM. A gente está com inscrições abertas até o dia 30/4, né, até o dia 30 de abril, totalmente gratuita. E a gente vai falar sobre a gestão dos ODS dentro das organizações. Esse tema tão importante que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, saiba mais, inscreva-se, é só acessar o site www.obadm.org.br, lá tem tudo explicadinho, quais são os ODS que nós vamos trabalhar, como vão ser os desafios, as provas, enfim, tudo explicadinho lá para você, e você não pode perder esse evento, essa iniciativa do CRA-RJ. Estudante, profissional, é para todo mundo, porque, afinal, ODS a gestão dos ODS é um tema importantíssimo para o administrador, para o profissional de administração. Vanderlei, muito obrigada pela sua presença. Despeça-se, dê uma dica, dê um recadinho especial para quem está vendo e ouvindo a gente. Érica, muito obrigado aí pela oportunidade, né, o tempo também de vocês. A minha dica final é que você que está na carreira de administração é uma carreira muito afeita à governança, ao conselho. Quer dizer, vocês viram ali que a minha trajetória passa de engenheiro, né, engenheiro, economista e mestre em administração, mas eu posso dizer que desde os primórdios da minha carreira, o que eu fui, de fato, foi administrador, né? Enfim, e é isso que coroou, né, hoje aí com o mestrado e a minha própria empresa atuando no setor de governança.
Então, você que é administrador e que tem essa carreira feita, né, ao conselho e à governança, comece o quanto antes, né, a olhar esse tripé que eu mencionei. Você vai se apaixonar, porque, como você viu aí do meu próprio exemplo, hoje eu participei de conselho de 25 empresas. É uma riqueza muito grande, né? Não tem preço. O que você acaba vendo, né? Não só regionalmente, empresas que estão no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, como também setores de atividades tão diferentes quanto medicina diagnóstica, alimentos, moda, calçados, tecnologia, educação, enfim. A gente, de fato, exerce essa capacidade de entender o processo empresarial. Então, se você gostou, né, do que a gente falou, obviamente nós estamos também abertos para quem quiser nos contatar posteriormente, quem inclusive viu lá pelo QR Code, né, o nosso quiz, enfim, está lá no nosso site, mas especialmente, né, se atenha nesse tripé que eu falei. Olhe seus pré-requisitos, comece um plano de desenvolvimento com as suas formações para entender de fato profundamente o que é governança e se preocupe em fazer o que a gente não se preocupa enquanto executivo. Networking qualificado, que é onde você vai encontrar as vagas e as oportunidades para atuar. Então, fica aqui meu recado final. É uma carreira bacana, é uma carreira que vale a pena, não só pelo retorno financeiro, que é uma consequência, mas principalmente pelo retorno de satisfação, né? E eu falo que nós temos um propósito. Nosso propósito é ajudar e inspirar profissionais a transformarem construtivamente suas organizações por meio de uma governança. É isso que a gente está fazendo, e se a gente fizer isso de forma impactante, de uma forma madura, nós vamos transformar o próprio capitalismo do país. Tenho certeza disso, porque uma empresa bem gerida, ela paga mais impostos, ela contrata, né? Uma empresa bem governada, ela cria valor e, com isso, ela assenta, né, a nossa visão de um capitalismo descentralizado, poderoso, democrático. É isso que nós estamos fazendo, não estamos plantando sementes. Talvez a árvore e os frutos vão acontecer muito pela frente, mas espero que você que esteja nos assistindo aí se inspire para poder nos ajudar com esse propósito. Certeza, todo mundo se inspirou e vai procurar saber mais sobre isso. Então, mais uma vez, obrigada, Passarela, obrigada, Sequim, e obrigada a você que assistiu a gente, que escutou a gente. Já sabe, quer saber mais sobre administração? Acesse as mídias do CRA-RJ, sempre conteúdos bacanas para você. Eu te aguardo no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.